Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? Vamos começar mais uma aula de física, ok? Vamos dar prosseguimento ao que a gente estudou. Nós vimos os processos de propagação do calor, que são três. Nós vimos que tem a condução, convecção e, por último, a irradiação, tá? A garrafa térmica é uma invenção bem bolada pelos homens, tá? É uma engenhoca bem interessante que nós usamos na nossa casa, que tem como função impedir a propagação de calor pelas três formas: por condução, por convecção e por irradiação. Bom, como é que ela é feita? Aqui vocês estão vendo nessa foto aqui do lado direito, né? Vocês estão vendo que por dentro ela é assim, toda espelhada mesmo. Ela é desse material aqui. Tanto é que se você derrubar a garrafa térmica no chão, você quebra o vidrozinho, né? Isso aqui é tipo um espelho por dentro. Um espelho nada mais é do que um vidro com uma película, né? E se ela cair no chão com impacto, se for uma queda pequena, ainda dá para segurar, mas dependendo da altura, pode ser que quebre ela, né, por dentro. Aí se quebrar, um abraço, né? Então, por que ela é feita desse jeito? Veja bem, a parede, os dois processos de propagação do calor, chamado condução e convecção, precisam de um meio material para se propagar. A condução precisa, por exemplo, condução de um ferro, quando a gente aquece um ferro, né? Precisa de um material, o ferro. E a convecção precisa do ar, de um gás, de um líquido, né? Que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, ambos precisam de um material. O que é a ausência de material? A ausência de material é o vácuo. Então, repare só, se eu colocar vácuo entre as paredes, né? Entre as paredes, quer dizer, entre a parte externa e a parte interna, essa partezinha aqui cinzinha, ó, é vácuo, tá? Eu vou impedir que o calor se propague por condução e por convecção. Por quê? Porque o calor, para se propagar por condução e por convecção, ele precisa de um meio material. E vácuo é a ausência de material. Então, ele não vai se propagar. Então, se eu colocar uma água quente aqui, na garrafa térmica, ou uma água gelada, você tem que escolher se a garrafa térmica você vai ficar usando sempre água quente ou sempre água gelada, tá? Líquido quente ou líquido gelado. Porque se houver um choque térmico, o espelho, o vidro se dilata e ele vai quebrar também, tá? Então, por isso você tem que escolher. Então, geralmente é água quente, né? Geralmente a gente usa água quente. Então, vamos lá. Então, esses dois processos de propagação do calor, o condução e a convecção, são impedidos pelo vácuo que existe entre as paredes da garrafa térmica. Beleza? Sendo que ainda existe um terceiro processo, que é a irradiação. A irradiação, ou radiação térmica, no caso aí, né? Porque a irradiação é o processo natural. A radiação, ela vai se propagar, porque a radiação não precisa de um meio material para se propagar. A luz do sol, quando ela sai de lá e vem até a gente, a luz de uma lâmpada, se você acender em uma câmera sem ar, ela se propaga, independente que tenha ar ou não, tá? Então, para que impeça isso, ou para que dificulte, se colocam paredes espelhadas, porque a parede espelhada faz com que a radiação ela fique refletindo. Então, ela vai se refletir dentro desse ambiente aqui o tempo todo, né? Vai bater e refletir, e vai dificultar a irradiação. Lógico, não existe garrafa térmica perfeita, até porque você precisa tirar o que você vai colocar aqui dentro, um chá, alguma coisa, água quente para tomar um chazinho. Você precisa abrir a tampa, e quando você abre a tampa, vai trocar calor, não tem como. Aí os engenheiros, né, inventaram outra garrafa térmica, que é aquela que você aperta em cima, né? Quando você aperta o botãozinho em cima, o calor ele sai, né? Você diminui a pressão lá dentro, diminuindo a pressão, o líquido, como está aqui em volta, vai ter maior pressão do que o líquido aqui dentro. Aí eu não coloquei o desenho, porque eu não achei, tá? E aí força o líquido a sair, tá? Forçando o líquido a sair, porque quando você aperta o botão, você aumenta a pressão do líquido que está fora do canudinho, entendeu? Aumentando a pressão do líquido que está fora do canudinho, ele vai pressionar o líquido, ele vai subir, tá? Então, quando isso acontece, você tem menos perdas de calor, né? Menos perdas de calor. Mas como nada é perfeito, até porque essas paredes espelhadas, elas não são feitas com a tecnologia nanométrica, né? Ou seja, existe realmente um espaço entre elas e a radiação ele é nanométrica, então significa que há perdas por causa disso. Ela acaba passando, dificulta, mas acaba passando, tá? Uma garrafa térmica para ser totalmente eficiente ia gastar-se muito dinheiro com ela, ninguém ia poder comprar. Então tem que ter um custo-benefício para que todo mundo possa comprar uma garrafa térmica, né? Então essa aí é a tecnologia da garrafa térmica que eu queria mostrar para vocês, certo? Então, dei um print aí na tela. Eita, eu descompartilhei um momentinho. Guia novamente. Vamos lá.
Dê um print aí na tela. Professor, eu tenho Três. uma perguntinha para fazer. Passa aí. Uma vez eu fui sacudir a garrafa de café no intuito de misturar o açúcar com o café e o café estava quente. E meu pai, no momento, reclamou comigo porque ele disse que corria o risco de explodir a garrafa. Aí eu queria perguntar para o senhor se explode e o porquê que explode. Não, explodir a garrafa não tem como explodir, não. Impossível. O que pode acontecer no chacoalhado é o seguinte: se você prestar atenção aqui nessa foto, essa parte aqui que fica dentro da garrafa, ela tem como se fosse uma rosca. É rosqueada aqui no fundo, né? Então ela é construída assim. O fundo aqui dela, essa parte aqui sai, essa parte branca, e ela é rosqueada. Quando você abre aqui por baixo, você tira ela toda, ela fica rosqueada aqui. Então, quando ela cai, pode ser que essa rosca aqui se rompa. E essa rosca se rompendo, esse tubozinho aqui vai ficar se mexendo aqui dentro. E ele se mexendo aqui dentro, pode correr o risco dele quebrar. Mas estourar não. Entendeu? Estourar não. Entendi. 3, 2, 1. Print na tela, para quem quiser. Beleza. Eu parei de compartilhar, porque eu vou aqui colocar agora no próximo slide, tá? Vai ser esse aqui mesmo. Vamos lá. É, aula passada nós vimos isso aqui, né? A equação fundamental da calorimetria, que foi essa daqui, né? Sendo que eu esqueci de comentar só essas duas formulazinhas aqui que derivam dela. A equação fundamental da calorimetria é a quantidade de calor, é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Se eu quiser achar o calor específico, que tem a ver com o material, né? Por exemplo, aquecer água não é a mesma coisa que aquecer óleo, não é a mesma coisa que aquecer ferro. Cada um vai variar a temperatura, mesmo que a quantidade seja a mesma, e você esteja aquecendo no mesma chama de um fogão, por exemplo, cada um vai variar a temperatura de acordo com o material que é composto. E esse material, esse calor específico do material é esse Czinho aqui. Para eu achar ele, é só dividir Q por M delta teta. E para eu achar delta teta é Q por MC. Então, essas duas formulazinhas aí eu não coloquei na transparência da aula passada. Então, foi a única coisa que faltou explicar dessa parte. Então, print na tela. 3, 2, 1. Foi. Beleza? Vamos entender o que é o calor específico, que eu acabei de falar. É o coeficiente de proporcionalidade do material que troca calor. O que é trocar calor? Ou esfriar ou aquecer. Indica a quantidade de calor que cada unidade de massa daquele material ou daquele corpo precisa receber ou ceder. Se ele recebe, ele aquece. Se ele cede, ele esfria. Para que sua temperatura varie de uma unidade. De uma unidade. Então, vamos lá. O calor específico é isso. Q dividido por M delta teta. Qual é a unidade de calor específico? A unidade de calor específico é unidade de Q é caloria, unidade de massa é grama e variação de temperatura é graus Celsius. Então, a unidade de calor específico é caloria por grama grau Celsius. Essa unidade é a unidade técnica, não é a unidade do sistema internacional, tá? É uma das mais usadas, essa daqui, apesar de não ser a unidade do sistema internacional. Quando existir um problema que precisa transformar, nós vamos ver, tá bom? Imagina agora o seguinte experimento. Vocês têm duas panelas idênticas em casa, sendo que uma é feita de ferro e a outra é feita de vidro, beleza? Você coloca ambas em uma chama de fogão idêntica, o mesmo fogão. Você vai ligar no mesmo nível, a chama aqui e a chama lá. Ou seja, eles vão ser aquecidos pela mesma quantidade de calor. Q1 representa a quantidade de calor que o ferro vai receber e Q2 a quantidade de calor que o vidro vai receber. Mas como eles estão ao ambiente, tá? A temperatura inicial de ambas vai ser a mesma, a temperatura inicial do ferro, que é 1, e do vidro, que eu vou chamar de 2, e a quantidade de calor de ambas vai ser a mesma. Aí a pergunta que eu quero saber é a seguinte, ó. Depois do mesmo intervalo de tempo de aquecimento, digamos 10 minutos, um exemplo, qual das panelas terá maior temperatura? Considere ambas a mesma temperatura inicial, tá? Qual das panelas terá maior temperatura? Vamos lá. Acho que é ferro. Vamos ver. Então a Eu acho que é temperatura de inicial. vidro. Vamos lá. Teta 01 e teta 02 são iguais, tá? Teta 01 é a temperatura inicial do ferro e teta 02 é a temperatura inicial da panela de vidro.
beleza? O volume de água que eu tenho no ferro e o volume de água que eu tenho no vidro é idêntico, tá? Então, quase pela beirada ali. E a quantidade de calor que eu vou fornecer é a mesma. Como é que a gente vai proceder? Ora, eu quero saber qual deles terá maior temperatura. Para eu pensar em maior temperatura, que é a temperatura final, vamos logo lembrar o que é variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, a temperatura final vai ser a variação mais a inicial. Ou seja, já que a inicial de ambas vai ser a mesma, vai ter maior temperatura aquele que tiver maior variação de temperatura, certo? Quem tiver maior variação delta teta vai ter maior temperatura final. Por quê? Porque a temperatura final, que é o que ele pergunta, ó, qual das panelas terá maior temperatura? É isso aqui que ele quer saber, se é teta 1 ou teta 2. Vai ser aquela que tiver maior delta teta, porque a temperatura inicial de ambas é a mesma. Ambas estão a temperatura ambiente, né? Beleza? Na mesma cidade, mesmo local, tudo tranquilinho, mesma pressão, mesma altura. Então vamos lá. A gente sabe que a variação de temperatura é dada por Q dividido por MC. Essa fórmula eu mostrei para vocês agora no print há poucos instantes. Mas vamos lá. Continuando. O que é que essa fórmula está dizendo para a gente? Ela está dizendo que se o calor, a quantidade de calor for maior, maior vai ser a temperatura. Mas eu não vou poder olhar para isso aqui. Por quê? Porque as quantidades de calor são iguais. Beleza? Aí resta olhar embaixo. Embaixo é a massa e o calor específico. A massa eu não vou olhar. Por quê? Porque se os volumes são iguais, as massas vão ser iguais. Por quê? Porque massa é densidade vezes volume. A densidade que eu tenho em cada substância é a densidade da água, tá bom? A densidade da água, porque é a água que eu estou colocando ali dentro, tá bom? E o volume que eu estou colocando é o mesmo. Então, quem vai aquecer mais rápido vai depender, então, não é do volume, não é da massa, porque se a massa é densidade vezes volume, a água, o que eu estou colocando aqui dentro da panela de ferro e o que eu estou colocando dentro da panela de vidro é a mesma substância, é água, então não vai depender da massa. Só resta, então, o calor específico. Então, eu vou observar o calor específico. Quem tiver menor calor específico vai ter maior variação de temperatura. Não é isso? Essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui, ó. Dá uma olhada nessa tabela. Nessa tabela que vocês estão olhando, é que tem assim, ó, substância, tá? Aí vem a fase que a substância está e o calor específico, medido no sistema técnico e no sistema internacional, que é aqui, a transformação. Tá bom? Já transformado, que é Joule, quilograma, Kelvin. Em vez de caloria é Joule, em vez de grama é quilograma, em vez de grau Celsius são Kelvin. Temperatura em Kelvin. Beleza? Eu vou pegar as duas panelas, a de vidro e a de ferro, e vou observar o que está mostrando para o ferro. Para o ferro, o calor específico está marcando 0,110. Para o vidro, o calor específico está marcando 0,160. Qual dos dois tem menor? Estamos procurando o menor, né? Porque eu quero saber Certo. qual terá maior temperatura. Terá maior temperatura, repetindo o conceito, terá maior temperatura θ, aquele que tiver maior delta θ. E terá maior delta θ que tiver menor calor específico. Então, o ferro tem 0,110. Então, ele tem o quê? Menor calor específico. O vidro é 160. Essa tabela aí é fornecida, tá? Então, quem tem menor calor específico é o ferro. Como ele tem menor calor específico, ele vai ter maior variação de temperatura. Então, o calor específico do ferro é menor que o do vidro. Automaticamente, a variação de temperatura do ferro é maior que a do vidro, porque são inversamente proporcionais, né? Quanto menor um, maior o outro, certo? Então, aquele que tem menor calor específico tem maior variação de temperatura. E quem tiver maior variação de temperatura vai ter maior temperatura final. Ou seja, qual das panelas terá maior temperatura? Vai ter maior temperatura o ferro. Beleza? Explicando aqui de outra maneira essa tabela daqui. Essa tabela daqui está dizendo o seguinte, ó. Se eu fornecer 0,110 calorias por grama de ferro, eu vou conseguir fazer com que ele aumente a temperatura em 1 grau Celsius. É isso que está dizendo aqui. E para o vidro, eu tenho que fornecer um pouco mais. Eu vou ter que fornecer 0,160 calorias também por grama de vidro, para que aumente em 1 grau Celsius. Ou seja, eu preciso fornecer mais calor para o vidro para que ele consiga aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. E eu preciso fornecer menos calor para o ferro para que ele aumente a temperatura de 1 grau Celsius. Ou seja, o ferro acaba se aquecendo mais rápido, não é? O ferro acaba se aquecendo mais rápido, porque eu preciso de menos calor para que a temperatura aumente. Menos calor fornecido, ok? Então,
O que é capacidade térmica? É a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor é medida por mc delta T. Desculpe, delta teta. Dividido por delta teta. Corta delta teta com delta teta. Então, a capacidade térmica vai ser M vezes C. Pode ser essa fórmula daqui, ou pode ser Cm vezes C. Lembrando que esse C menor é o calor específico, que a gente acabou de ver. Qual é a unidade, então, do calor específico, da capacidade térmica? A unidade é calorias por grau Celsius. E observe que o calor específico, que é o Czinho, é caloria por grama grau Celsius. Certo? Então, observe agora o mesmo experimento. Preste atenção, tenho duas panelas, uma de ferro e outra de vidro. Vou fornecer a mesma quantidade de calor entre elas, sendo que a pergunta agora que eu quero é a seguinte, ó. Depois do mesmo intervalo de tempo de aquecimento, qual das panelas poderá ceder por mais tempo o calor após desligar o fogo do fogão? Considere ambos a mesma temperatura inicial. Então é o seguinte, você vai aquecer uma, aquecer a outra, com a mesma quantidade de líquido, um é de ferro, outro é de vidro, pelo mesmo intervalo de tempo, ambas estão à temperatura inicial, certo? E eu quero saber o seguinte, desliguei. Qual das duas eu vou perceber se for com a mão, né? Se for no termômetro, eu vou observar, né? Que ainda está quente, ou seja, repara a pergunta, qual das panelas poderá ceder mais calor após desligar o fogo do fogão? Vai ser aquela que permanecer ainda mais quente, ela vai fornecer mais calor. Então vamos às condições, temperatura inicial de ambas é a mesma, o volume é o mesmo, a quantidade de calor fornecida é a mesma. Aí vamos para a fórmula. Capacidade térmica é massa, falta 6 minutos, massa vezes calor específico. Aqui a gente está vendo o seguinte, a capacidade térmica, ela precisa ser maior quanto maior for o calor específico, né? Então a Tem capacidade uma térmica proporcionalidade aí. aquelas são diretamente proporcionais. Então aqui, ó, olhando para a tabela, quem tem maior calor específico? Quem tem maior calor específico aqui é o vidro, né? Quem tem maior calor específico aqui não é o vidro? Então Sim. quem tiver maior calor específico vai ter maior capacidade térmica. Então como o ferro tem menor calor específico, então vai ter menor capacidade térmica. Logo, qual das panelas poderá ceder por mais tempo calor após desligar o fogão? A panela de vidro. Entendeu? Já o vidro vai esquentar devagar, vai esquentar um pouco mais devagar, mas também vai demorar mais para esfriar. Então aqui seria mais vantagem utilizar uma panela de quê? De vidro. De vidro, beleza? Então fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula.